Papo Quente com doutora Magda Gazzi. Papo quente. Conversando com a gente, assim como acontece toda quarta-feira, ela, doutora Magda Gazzi, terapeuta familiar, sexóloga, psicóloga, sempre está aqui com a gente respondendo a sua pergunta. Você quer mandar a sua pergunta para a doutora Magda Gazzi? Fique à vontade. É facebook.com/nanoiteonline, pode mandar inbox pra gente ou pelo próprio e-mail da doutora Magda, daqui a pouco a gente passa o contato. Essa música é melhor de vinheta, viu, Luizinho? Doutora Magda, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Tiago, boa noite, Cris, boa noite, Luizinho, de novo, quarta-feira, de novo, Papo Quente. É isso aí. Exatamente. Vamos começar já com as perguntas, doutora? Vamos lá. Então vamos lá. Essas 3 perguntas que a gente vai fazer hoje foram enviadas direto para a doutora Magda Gazzi pelo e-mail dela. Daqui a pouco a gente passa para você. É o seguinte: saudações. Doutora Magda, tenho uma dificuldade muito grande para parar de me masturbar. Acredito que me masturbo em média 10 vezes ao dia. Isso pode me causar alguma doença no futuro? O que eu faço para controlar a minha mente, porque eu quero parar? Ao sair de casa, no trabalho, na TV, na internet, eu penso sempre em ver uma mulher linda para poder me masturbar. Tenho um plano de saúde e gostaria da sua ajuda para você me indicar qual especialista eu devo procurar primeiro e algumas atitudes que eu posso fazer que vão me ajudar a me concentrar e evitar todo esse tipo de situação. Muito obrigado, doutora Magda. Palavras do nosso ouvinte, que a gente não vai citar o nome aqui. Doutora, é muito comum esse tipo de situação? Então, Tiago, essa questão, de novo, eu falo que falta informação, né, no e-mail. Mas, assim, a questão da masturbação depende da idade, dependendo da idade, na adolescência, onde os hormônios eles estão extremamente borbulhando, né? É muito comum você se masturbar muitas vezes por dia. Agora, ele pergunta aqui se... Ele fala 10 vezes por dia. Não tem problema, dependendo do que você faz durante o dia. Para se masturbar 10 vezes por dia, você demanda um pouquinho de tempo do seu dia. Então, como é que fica o trabalho, como é que fica a família, as relações familiares, as relações sociais dessa pessoa? Quando não interfere em nada, não atrapalha em nada, essas relações sociais, de trabalho, relações pessoais da pessoa, não é problemático, não é uma doença, não tem nenhuma conotação em relação à doença, é uma coisa de desejo da pessoa, né? Porém, se atrapalha em alguma coisa, ou se, por exemplo... O ouvinte, se de repente ele não consegue sair para o trabalho, porque antes de sair para o trabalho ele tem que se masturbar, então ele se atrasa. Ou no meio do caminho para o trabalho ele tem que parar um pouquinho, ou dentro do carro, ou ele para num banheiro de um bar, alguma coisa, porque ele vai se masturbar. Chegando no trabalho, ele também não consegue começar a trabalhar, tem que se masturbar. Então começa assim, deixa de ir numa festa ou deixa de ir em algum lugar porque ele vai se masturbar e tudo. Não precisa de remédio isso, doutora? Então, exatamente. Aí quando isso acontece, a gente chama de compulsão sexual e é uma questão de doença mesmo. Então o especialista é um psiquiatra e um terapeuta sexual, né? Então ele precisa desses 2 profissionais para estar ajudando nesse momento, se for uma questão de doença. Agora, na adolescência, se masturbar muitas vezes por dia não é problema. Doutora Magda, há uma lenda de que criançada, jovem, adolescente que se masturba muito, os peitos, os seios crescem, isso é verdade? Fica tetinha, né? Ai, meu Deus. É lenda isso? Pois é, Luizinho, isso daí não, isso daí é mito e tabu da sexualidade, está na mesma questão do se masturbar, nasce pelo na mão, espinha, de que a espinha no rosto, de que a primeira transa a menina aumenta o quadril, de que aumenta o seio também. É muita maldade esse da espinha, porque a época em que a pessoa mais se masturba é na adolescência, que é quando tem mais espinha. E aí, é muita maldade falar isso, porque o moleque vai ficar desesperado quando começar a nascer espinha no rosto. Exatamente, Cris. Isso acontece com as meninas também, né?
Então, é um mito e tabu, e talvez seja uma coisa que há muitos e muitos anos atrás, as pessoas mais velhas tentavam controlar os adolescentes a partir dessas crenças, né? Mas isso não é verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bom o Papo Quente, né? É muito divertido. Ver o Luizinho com 42 anos dando risada igual um menino, não tem preço. É verdade, porque quando na adolescência a gente brincava muito com isso. Claro, claro. Não pelo com na masturbação, testa, pelo na mão. Sacaneando o coleguinha. Vamos lá, próxima pergunta. Bom, meu nome é fulano de tal, tenho 22 anos, namoro há 6 anos e não consigo transar com meu namorado. Nós já tentamos várias vezes e na hora eu travo, não consigo. Acho que tem essa doença, vaginismo. O que eu faço? Vaginismo? Vaginismo, o que será que é isso? Na realidade, ela escreveu, faltou uma letra aqui, mas é vaginismo mesmo, tá? Então, o que essa ouvinte está falando, que há 6 anos ela não consegue transar com o namorado, já tentou várias vezes, na hora ela trava, não consigo, a gente não pode afirmar que seja, mas tem uma grande chance mesmo de ser o vaginismo. O que é o vaginismo? Isso, o que é o vaginismo? Então, o vaginismo, ela é uma disfunção sexual, é uma coisa que não está funcionando direito, que na hora da relação sexual, a menina, ela acaba tendo uma contração de toda a vagina, de toda a parte do períneo, mas é uma contração involuntária. Por mais que ela não queira se contrair, ela se contrai, não permitindo que o pênis entre na vagina. Aí não tem lubrificante que dê jeito? Não tem de jeito nenhum, porque se acontecer de forçar, vai machucar e vai traumatizar ainda mais. O vaginismo está ligado a ou educação muito rígida em relação às questões sexuais, ou alguns traumas. Então, na verdade, o vaginismo, ele é mais psicológico, mas ele tem uma ação física, né? Ele é absolutamente psicológico, mas ele se mostra, ou ele mostra que ele existe, ou ele aparece através de uma representação física, que é essa contração involuntária de toda a musculatura perineal, vaginal, toda essa parte. Então, a mulher se contrai mesmo. Existem casos de mulheres casadas que não conseguem ter uma penetração vaginal. Entendi. Então, na verdade, não é como se ela fosse frígida. Ela tem a libido, ela tem a vontade, mas na hora trava. Isso. E esse é um tratamento que é feito com terapia sexual mesmo. Então, que ela procure um psicólogo, um sexólogo, e que vá logo, que quanto antes ela for, mais rápido consegue solucionar essa questão. Mas no caso dessa menina, ela tem 22 anos, novinha, né? Obviamente tem que procurar ajuda, mas será que uma música melhorzinha, um clima de vela, aquela preliminar antes, isso não ajuda? Olha, Tiago, porque você é psicólogo, né? Não ajuda mesmo. Se for vaginismo, não ajuda mesmo, entendeu? Do jeito que ela está falando, que há 6 anos ela não consegue, ela deve ter traumas em cima, ela retraumatiza toda vez que ela tenta, porque dói muito, é uma dor insuportável quando ela tenta, ela entendeu? pode ter sofrido algum assédio, alguma coisa, pode ser alguma coisa de criança que nem ela lembra. Pode também ter acontecido isso, mas também não necessariamente, pode estar ligado a questões de educação sexual rígida, religiosa, com medo, pode ser uma série de coisas. Então, no caso dela, não adianta música, não adianta preliminares, ela tem sensação, ela pode até, em alguns casos, algumas conseguem se masturbar e ter o orgasmo, mesmo na relação a 2, consegue ter o orgasmo através da masturbação, mas o problema do vaginismo é a penetração, não tem o que faça, não tem jeito, e muitas nem conseguem ir ao ginecologista também. Bem difícil, né? Bem difícil. Bom, tem que procurar ajuda. Eu tô com dó do namorado, né? 6 anos. Eu tô com dó dos dois, Thiago. Eu tô com dó dos dois, claro, mas também do cara, né? Nessa hora sofre em dobro. Vai ver que ele é o de cima que tá falando que se masturba 10 vezes por dia. Viu? Quem sabe, né? Bom, vamos lá, vamos pro próximo. Oi, doutora, gostaria de saber se a senhora pode me ajudar. Tive uma filhinha que já tem 1 ano e 3 meses.
Só que antes dela, eu tinha mais vontade de relação com meu marido. E hoje percebo que eu não sou a mesma, e meu marido também tem percebido isso. Muitas vezes eu estou no trabalho e penso em várias coisas para fazer, mas quando eu chego em casa, é como se a vontade que estava sentindo antes tivesse passado, como se não tivesse sentido nada. Mas quando eu tenho relação com meu marido, sinto prazer como antes. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para que isso mude. Estou pedindo tanto para Deus para me ajudar, eu quero muito ser como antes. Se puder me responder, agradeço. Um abraço. Pois é, Cris, para essa ouvinte, eu explico o seguinte: muitas vezes as mulheres, depois que elas engravidam, que elas têm um filho, elas passam a ter um novo papel na vida, que é o papel de mãe, né? E muitas vezes elas se esquecem do papel principal que elas têm, que é o papel de mulher, antes de ser mãe. Mas isso não é uma coisa tão simples e tão clara, né? Depois que um bebê nasce, a mulher muitas vezes tem que se dobrar em mais 2, 3 coisas. Então ela tem que lembrar da neném, tem que pensar na neném, além de acumular as questões de casa, as questões de compra da casa, de manter a casa em ordem, de prover a casa, às vezes trabalhar fora também, no caso parece que ela trabalha fora também, né? E ela pode ficar um pouco sobrecarregada e às vezes o desejo acaba ficando assim, lembrar das questões sexuais acaba ficando em último dos últimos itens da vida, né? E eu já venho falando aqui várias vezes que a gente precisa pensar eroticamente, o desejo não vem do além, ele vem porque a gente tem um estímulo que já existe, ou que a gente força, ou que a gente pensa, ou que a gente estimula de alguma maneira, pensando, fazendo, vendo, olhando, né? Então, às vezes, o que acontece depois que a mulher tem uma criança é que ela assume muito mais esse papel de mãe do que o de mulher. No caso que ela está falando, porque ela diz assim, que quando ela mantém relação com o marido dela, ela sente prazer. Então parece que o que está acontecendo é que não está sobrando tempo para ela se dedicar, pensar nisso, olhar para isso, pensar sexualmente ou eroticamente. Então o que eu aconselho para essa moça é que realmente, embora eu acredito que ela esteja super atarefada, uma criança de 1 ano e 3 meses não é dá fácil, trabalho, dá muito trabalho. Tem uma dessa, né, em casa. Você sabe, né, Tiago? Então assim, para que ela realmente, sabe, pense, na hora que a criança deitar, dormir, em vez de ela ficar olhando a louça que está para lavar lá, que ela fale para o marido, olha, enquanto eu faço a nenê dormir, vá você cuidar da louça, ajude, peça para esse marido ajudar nos afazeres da casa, para que ela consiga também pensar um pouquinho mais nas questões sexuais, nas questões de prazer. E para essa moça, que ela, durante o dia, ela pense, que ela lembre dos momentos felizes vividos sexualmente com o seu parceiro, de como ela é uma pessoa capaz de sentir prazer, que ela guarde um pouquinho de tempo do dia dela para ela se cuidar, para ela fazer nada às vezes. Se o marido fizer alguma coisa, já ajuda, né? Eu ia falar outra coisa, eu ia falar exatamente disso, porque depois que eu sou mãe também, depois que a gente é mãe, a gente passa por um período assim de andar de moletom, chinelo com meia. Isso. Né? A gente passa por isso, não tem jeito. Ela tá assim agora. Uma pergunta que eu até gostaria de falar. Essa fase da Cris está durando 12 anos. Isso, 13. Também é muito ruim, tanto para o homem quanto para a mulher. O cidadão chega, por exemplo, em casa, a mulher tá com a camiseta de um vereador lá. Não rola. Claro, a menos que a camiseta esteja molhada e sem sutiã, aí ok. E do avesso ainda, porque a cara não dá, né? Então, mas Luizinha, só um pouquinho você, só um pouquinho. Pois não, querida. Às vezes, ela tá realmente, é muito ruim. Então, para as mulheres prestarem atenção e se arrumarem um pouquinho mais. Agora, tem aquele marido também que é quando a mulher vai se arrumar um pouquinho mais e vai pro cabeleireiro, e vai pra manicure, e vai fazer uma massagem, ele fala assim, isso é supérfluo, né? Exatamente. Então que ele ajude também ela a se sentir um pouco melhor. E ele também, né? Vem com aquela cueca com tamanho 2 números maiores, né? Pingada assim do lado, né? Isso, chega em casa, não toma um banho, suado, não escova os dentes, então tem que ter os dois têm que se preocupar um pouquinho mais com isso, né? Muito bom. Esse cuidado, né, de estar bem consigo mesma e... Isso que eu ia falar, quando a gente é mãe, a gente perde um pouco a vaidade.
né? A gente, mas não a pode gente perde perder, um não, pouco viu? isso. Não pode. Talvez ela tenha que fazer um resgate disso, de ter um tempo para ela, para se cuidar. De ser mulher, Cris. Isso é muito legal. Um pouquinho não pode esquecer disso. Só fazendo um adendo, no caso dessa ouvinte, essa foi a resposta. Agora, tem alguns casos das mulheres, depois que dão à luz, que amamentam os filhos, às vezes até 2 anos de idade. E existe uma coisa na amamentação, que é o aumento de um hormônio chamado prolactina. Tá? Então, a prolactina aumenta e a prolactina é inversamente proporcional ao desejo sexual. Então, às vezes, os níveis de prolactina continuam altos na mulher e, por isso, ela não tem o desejo. Então, no caso dela, ela diz que não, porque ela tem prazer, etc. e tal. Mas, assim, em muitas mulheres que procurem o ginecologista e peçam essa dosagem de prolactina também para saber se isso está fora do... está aumentado na mulher. Ela também não falou nada sobre se... o bebê de 1 ano e 3 meses que ela tem, dorme com eles, né, Nossa, no isso quarto. é pior ainda, então, né? Eu não achei aqui no meio. Porque, assim, pelo menos com a Mariana, desde que nasceu, é dormir o berço. Exatamente. Mas tem muitos casos de criança até 5, 6 anos de idade que dorme no quarto. Pelo amor de Deus, Tem. O meu nossa, pra tirar da cama é um sufoco. E fora também os agregados, né, parentes morando do lado... morando na mesma casa. Não, mas daí você não quer mais nada, né? O camisa de vereador, tia, sogra, aí, pelo amor de Deus. Aí pega o carro e vai pro drive-in. Você aproveita o parente que mora ao lado, deixa a criança. Deixa a criança e vai ser feliz. Por isso que eu gosto da doutora Magda. Maravilha. Doutora Magda, pra quem quiser fazer pergunta diretamente pra você, é DRA Magda Gazi com 2 Zs e @gmail.com, né? Isso mesmo, Thiago. Maravilha. Fiquem à vontade, pode mandar sua pergunta ou manda pra cá no facebook.com/na noite online. Mais uma vez foi um prazer, viu, doutora? Prazer foi meu, Thiago, aos ouvintes também da Rádio Ipanema. Um grande beijo, uma excelente semana com muito prazer. Com muito prazer, sempre. Essa foi a doutora Magda Gazi e o Papo Quente. Aliás, falando ainda em Papo Quente, queria mandar um abraço aqui pro Caco Ideal, o Caco que é chefe de cozinha do Pinap, né? O Motel Pinap, fez uma ação muito legal no dia do sexo aqui com a gente. E ele escreveu o seguinte: e aí, pessoal do Na Noite, esse papo é sempre bom, hein? Tiagão, tô mandando feedback da nossa conversa do dia da secretária. Ó, não dá muito movimento não, kkkk. Um abraço a todos aí, bom trabalho. Valeu, Caco, um bom trabalho e um abraço para todo mundo aí do Pinap Motel. Uma boa dica para aquele casal que tá com esse probleminha. Olha aí, de falta de tempo. A camiseta do vereador é duro, né? Imagina a camiseta do Rubi, que maravilha! Minha filha, esquece o moletom, volta o salto, faz uma chapinha, mantém o carão e vamos lá. E vambora. 11h34 é música no Na Noite Panema.